Alguém pode pensar, não, mas a matemática não é uma linguagem, porque ela traz verdades. Por exemplo, 2 mais 3 igual a 5. Ou então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Uma linguagem, ela não possui verdades emanentes da linguagem. Essas informações imanentes da própria matemática a distinguiria de uma linguagem. Para a gente dizer que a matemática é uma linguagem, eu preciso chamar a forma do que é a matemática e chamar a forma do que é a linguagem. Se constituem a mesma forma, então a linguagem. Eu encontrei aqui um curto ensaio da Annie Mary Helmstein. E quais são as características que definem uma linguagem? Segundo a Annie, vocabulário, sentido, gramática, sintaxe e narrativa. Talvez essa perspectiva da Annie não seja tão persuasiva para vocês, né? Tem um outro cara, o Gerhel Gickelson, nomezinho difícil, né? Um especialista em educação. E ele faz uma comparação muito interessante entre o inglês e a matemática. Ele fala assim, quando a criança está aprendendo inglês ou o português, a primeira coisa que ela aprende são substantivos, né? E os substantivos são presentes em todas as línguas. Mas o que seria análogo ao substantivo? Seriam os números. 1, 2, 3, né? Seria análogo ao substantivo, tipo uma pedra, uma folha. E qual é a segunda coisa que uma criança aprende quando ela está aprendendo o português? São as ações, né? São os verbos. E o que seria análogo aos verbos na matemática? É fazer alguma coisa com os números. Quer dizer, são os operadores matemáticos. Existem diversos. Sei lá, soma, subtração, multiplicação, módulo, exponenciação. E é possível construir outros operadores, né? Da mesma maneira que existem diversos verbos e é possível inventar um verbo também. Tipo, vou googar, né? Tipo, vou dar um Google. Originalmente Google é o nome de uma empresa. Atualmente eu posso usar o googar como se fosse um verbo de pesquisar. E na matemática a gente tem os parênteses, né? Então, 2 dividido por, abre parênteses, 3 mais 4 é diferente de 2 dividido por 3 mais 4. E o que seria análogo aos parênteses na linguagem tradicional, no português ou no inglês? É a pontuação, né? A pontuação faz com que o uso dos mesmos símbolos tenham significados diferentes. Tipo, não ande de bicicleta. Então é para a pessoa não andar de bicicleta. Agora se eu colocar assim, não, exclamação, ande de bicicleta. Aí eu estou dizendo assim, não faça aquilo ali que você estava pensando. Tipo, não vá caminhando, vá de bicicleta. Ao se avançar um pouquinho mais nos estudos, a criança aprende os pronomes, né? Que é o você, elas, eles. E o que é o você? O você é um espaço naquela fala em que é possível a substituição. Então, você pode ser qualquer você. Pode ser a moça que acabou de passar andando, pode ser a minha mãe, pode ser quem eu estou falando. Da mesma maneira, o eles, ou elas. Ou se você for uma pessoa mais progressista, pode se referir ao Alex, ou Elis, sei lá. O pronome é algo que reserva um espaço na comunicação para você colocar outras coisas, né? E o que seria análogo a isso na matemática? São as variáveis. Na programação até o pessoal às vezes chama de placeholder. De qualquer maneira, o que eu quero fazer nesse vídeo é mais do que simplesmente mostrar que existe essa correspondência. Eu quero que você sinta com seu coração que é possível uma comunicação a partir da matemática. E uma comunicação muito mais precisa. Então, em certo sentido, muito mais interessante. Alguém pode pensar, não, mas a matemática não é uma linguagem, porque ela traz verdades. Por exemplo, 2 mais 3 igual a 5. Ou então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Uma linguagem, ela não possui verdades emanentes da linguagem. Essas informações imanentes da própria matemática a distinguiria de uma linguagem. Eu, como um cético, entendo a matemática como uma linguagem e, como tal, ela não traz uma verdade metafísica, né? Eu entendo a linguagem como uma comunicação. Nesse sentido, dizer a hipotenusa ao quadrado igual a soma de cada um dos catetos ao quadrado
É como dizer, a folha é verde. A folha é verde não é uma verdade metafísica, é uma afirmação. Ela vale em alguns casos, mas ela não vale em outros casos, como nesse caso aqui, em que a folha não é verde. E se a gente olhar no mundo empírico, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado? Alguém que entende que a partir da matemática é possível alcançar uma verdade real, vai dizer, poxa, sempre. Mas eu entendo que é uma afirmação, então assim, é algo que a gente vai aferir, a gente vai observar, né? Se eu pegar esse chão aqui, dividir ele em triângulos e medir, eu vou perceber que não é exatamente isso, porque o chão tem pequenos desníveis. Aquele triângulo que eu desenho ali, devido à superfície não ser perfeitamente plana, vai apresentar um desvio em relação a essa afirmação, né? Da mesma maneira, se eu pegar 1 mais 1 igual a 2, é uma afirmação. E ela vai valer várias vezes. Um dedo mais outro dedo igual a 2 dedos. Mas se eu pegar uma gotinha de água mais uma gotinha de água, pode virar uma única gota de água. Então é uma afirmação que ela vai valer em alguns casos, em outros casos não.